Nosso código possui duas funções. Aqui temos a função principal main, que fará a leitura de uma quantia de tipo ponto flutuante decimal, o qual resolve o problema de precisão do tipo float, e chamará a nossa próxima função. A execução do programa em sua completude ocorre por meio de dois chamamentos da função subtrair valores de quantia, que retornará na primeira chamada a quantia em centavos, moedas, que será passada para a mesma função em seu segundo chamamento, o qual não retornará nada. A função subtrair valores de quantia será responsável por calcular e imprimir a saída do problema, que será aquela quantia armazenada na entrada, destrinchada no menor número de notas e moedas de cada valor existente para determinada moeda, em nosso caso, o real. Agora, faremos uma explicação mais detalhada, linha a linha, do funcionamento do algoritmo. Logo na primeira linha, temos a importação do tipo de dado decimal da biblioteca decimal do Python, o qual incorpora uma noção de casas significativas, para que operações de números reais sejam, de certa forma, exatas. Considerando que o ponto flutuante binário não possui representações exatas, o uso do float pode atrapalhar o resultado final do programa, que diferenciará 0.05 de 0.049999, considerando apenas 4 centavos ao invés de 5. Em seguida, a definição da função subtrair valores de quantia, que obrigatoriamente deve receber os parâmetros quantia do tipo decimal, que será repartida em notas e moedas, lista de valores a subtrair do tipo list e tipo dos valores do tipo string, que poderá ser nota ou moeda apenas. Dentro dessa função, começamos por imprimir o cabeçalho que dirá o que está sendo subtraído no momento, notas ou moedas. Para isso, abrimos uma string formatada que recebe a variável tipo dos valores, seguida por um S minúsculo para pluralizar o termo, finalizando por chamar o método upper, que transforma todos os caracteres de uma string que estiverem em letras minúsculas em letras maiúsculas. Após a impressão do cabeçalho, faremos um tratamento na lista de valores a subtrair, que receberá ela mesma, convertendo cada um de seus elementos para o tipo string primeiramente, por meio da função map, que recebe uma lista retornando um objeto do tipo map, que logo é convertido para o tipo list, o qual será mais uma vez tratado pela função map, dessa vez convertendo cada item da lista de str para decimal. Por fim, o novo objeto map poderá ter sido convertido mais uma vez para a lista, o que é opcional, visto que objetos map também são interáveis. Tendo feito a conversão do tipo de cada elemento da lista para decimal, podemos começar a subtração dos valores da quantia. Para isso, utilizamos um laço de repetição for, que apresenta cada item da lista em uma variável chamada valor, percorrendo todos os valores da lista, individualmente, em cada interação do loop. No laço, cria-se uma variável quantidade de vezes que aparece o valor, que, por meio da divisão inteira da quantia pelo valor, retorna o número máximo de vezes que o valor está dentro da quantia. Se tivermos uma quantia de, por exemplo, R$389 e quisermos saber quantas notas de R$100 temos nela, fazemos a divisão inteira de 389 divididos por 100, que resulta em 3. A divisão inteira seria o mesmo que calcular o resto da divisão de 389 por 100, que é 89, subtraí-lo dos 389 e, por fim, dividir os 300 por 100, resultando em 3. Enfim, convertemos o resultado para inteiro, pois não queremos ponto flutuante para a representação final da quantidade de vezes que o valor, nota ou moeda, aparece. Em seguida, subtraímos da quantia total a quantidade de vezes que aparece o valor, multiplicada pelo próprio valor. Ou seja, se possuíamos de 389, subtrairemos 3 vezes 100 do mesmo, ficando com apenas 89.
para a próxima iteração do loop e repetirá o processo até que todos os valores da lista de valores a subtrair tenham sido percorridos. Por fim, imprimiremos outra string formatada, que mostrará as variáveis, quantidade de vezes que aparece valor, tipo dos valores, seguido pelo valor, que é do tipo decimal e deverá mostrar 2 casas após a vírgula, pela utilização do 2 pontos.2f. Terminadas as impressões dos valores, temos uma condição se o tipo dos valores for igual à nota. Haverá o retorno da quantia restante das operações, a qual é a quantia de moedas que será repassada para a próxima execução da função subtrair valores de quantia na função main. Na main, teremos as duas listas com os valores das notas em valores inteiros e das moedas em valores de ponto flutuante, float a princípio, respectivamente em ordem decrescente. Note que essa ordem é fundamental para a execução correta do programa. Porém, o tipo dos itens da lista podem variar, visto que serão convertidos para decimal dentro da função subtrair valores de quantia, como visto anteriormente. Temos na main também a entrada da quantia por meio de um input, que é logo convertida para o tipo de dados decimal. Em seguida, criamos uma variável moedas, que armazenará o retorno da primeira execução da função subtrair valores de quantia, que recebe os valores da entrada, da lista com os valores das notas e o tipo de valor que será nota. Com o valor restante das moedas, chamamos a segunda execução da função subtrair valores de quantia, que recebe como quantia a variável moedas, como lista de valores a subtrair, a lista com os valores das moedas e o tipo dos valores moeda. Assim termina a função main. Para garantir que o programa está sendo executado por si só, fazemos uma verificação. Se o nome da variável __name __ for igual a __ main __ o que dirá se o arquivo do programa foi executado propriamente, e, se sim, executará a função main, que dará início à execução do nosso algoritmo. Tal verificação, nesse caso, não era necessária, mas optamos por fazê-la mesmo assim.